Bom dia, senhores, senhoras. Nós, austríacos, o Biratã, eu, o professor Anthony e as outras pessoas que trabalham de uma forma ou outra, nos preocupamos com a continuidade da tradição austríaca. Ela está crescendo cada vez mais, mas nós precisamos dos professores que assumem nosso lugar na academia. Então, como a Mariana ela é fã de Star Wars, eu vou me colocar na posição de mestre Yoda e falar rest I will. Então, e falar que there is another Skywalker. Então, a gente fica com muita alegria sabendo que tem pessoas competentes que fazem, não austríacos que se isolam e não leem a teoria dos outros, qualquer coisa assim, não. Pesquisadores sérios que têm a cultura de conhecer as outras teorias, bem na tradição austríaca. Então, as pessoas que estão estudando a tradição austríaca e as outras tradições, dialogando e que podem replicar a tradição de pesquisa e continuá-la e substituí-la. Então, a Verdi, quando Carlos Gomes compôs o Guarani, o Verdi falou, esse jovenzinho começa onde eu termino. Então, o mesmo tipo de pensamento eu queria transmitir aqui para a geração futura da coisa. Tá, então, recebam a Mariana, a próxima geração de Skywalkers aqui da Escola Austríaca Brasileira. Uau! Não, eu tive que dar um... Tá funcionando aí, João? Eu tive que dar um tapa no visu, eu tava falando para as gurias que eu tô tendo concorrência... Eu sei, tô tendo concorrência com o Globo Rural essa hora. Então eu tô precisando dar uma melhorada, né? Concorrência justa. Bom, eu vou falar para vocês hoje, basicamente, sobre essa questão que a gente tem dentro da teoria econômica, que os austríacos olham o mercado como um processo. E a escola neoclássica, o mainstream, né, dentro dessa análise mais que a gente chamaria de microeconômica, olha o mercado como um estado de equilíbrio. Além disso, além dessa dicotomia, que vocês estão mais familiarizados com essa questão, né, é mais intuitiva, eu vou colocar uma questão de dentro da escola austríaca, né? Como que dentro da escola austríaca a gente tem essa visão de processos de mercado? Porque vocês são chegados na treta, já deu para sentir, né? Vocês gostam da confusão interna. Então, eu coloquei também para a gente ver que o que tem hoje de escola austríaca não está determinado, não está fechado. Tá? A gente não tem um consenso. Nós somos uma escola em transformação. Vocês viram ontem com o professor Zanotti que a gente está num processo de discussão interna que faz a ciência crescer. Então, vocês precisam conhecer os aspectos diferentes dentro da escola para a gente poder cada um tomar sua posição e fazer a ciência evoluir. Tá? Então, por isso que eu quis dar essa parte para vocês. Então, basicamente, a gente vai dar uma olhadinha na visão neoclássica, na visão austríaca e nos conflitos internos. A ideia é que Hayek, né, vai falar que o mercado ele tem que ser visto como um mecanismo de descoberta, tá? Descoberta de formas de entender os fins que os agentes têm. Nesse mecanismo de descoberta, né, a gente precisa analisar como as preferências, as tecnologias, os recursos, eles estão se modificando. E, basicamente, a escola neoclássica tem isso como um dado. Tá? Então, tecnologias, preferências são dadas. Então, dado isso, a gente vai analisar o estado de equilíbrio. Na escola austríaca, não, nós estamos interessados nesse processo de descoberta dos tais dados. Tá? Na dinâmica e não no estado final. Então, qual seria o grande problema econômico para o mainstream, né? Para a escola neoclássica? O grande problema econômico para eles é falar que a economia ela vai estudar o comportamento humano na alocação eficiente de meios produtivos escassos, passíveis de usos alternativos. Basicamente, o que Robbins ele definiu foi que que o problema da economia é a alocação de recursos escassos a fins alternativos. Então,
o que é a ideia, né? É a ideia de como eu vou dividir os recursos que não vai dar para todo mundo, de uma forma com que todo mundo fique feliz. Né? Feliz no sentido de eficiente. Né? Então, basicamente, a gente tem um conceito de eficiência de Pareto que vai dizer assim, ó, como é que eu vou fazer... Obrigada. Como é que eu vou fazer para distribuir os recursos de forma a chegar a um ponto em que o João está numa situação feliz. Para eu deixar o Barbieri mais feliz, eu vou ter que piorar a situação do João. Então, a partir do momento em que eu chego nesse estágio, eu não preciso mais mudar. Tá? Eu chego num estágio tal, um estágio de equilíbrio, em que, para melhorar a situação de um, eu preciso piorar a situação do outro. E aí seria o estado final de equilíbrio. Seria o ótimo da alocação dos recursos. Essa seria a situação ótima. Então, o raciocínio, né, por trás dessa questão é dizer que a gente tem determinadas preferências, esse laser meio, preferências, a gente tem disponibilidade de recursos e a gente tem tecnologias. Nós conhecemos esses fatores. Tá? Por conhecer esses fatores, a gente vai achar um conjunto de preços que leve a esse equilíbrio. Achando um conjunto de preços que determina o equilíbrio, nós vamos ter uma alocação eficiente de recursos. Então, seria esse o esquema básico. O que está por trás de conhecer as preferências, a disponibilidade de recursos e a tecnologia? Seria basicamente aquele nível 1 da nossa aula, basicamente, que é o agente único, tá? Em que ele tem meios e ele atinge um fim. Tá? O fim é um shopping. Então, a gente tem essa relação. Então, o conhecimento perfeito dos agentes, tanto da situação do mercado como do agente, da preferência dos outros, faz com que eu tenha uma unidade. Tá? Então, a gente tem que os meios e os fins podem ser... a gente pode analisar eles como sendo imaginados por um único agente. Então, quando eu tenho um único agente escolhendo meios para atingir um determinado fim, o meu problema de alocação de recursos passa a ser um problema lógico. Tá? Em que eu posso falar que eu tenho um problema matemático de maximização. Ou seja, eu quero maximizar a minha satisfação, tá? Com o mínimo de esforço. Então, eu consigo fazer essa análise dentro da escola neoclássica. O que acontece? O que para vocês é mais intuitivo? Eu sou um Robinson Crusoe numa ilha, ou seja, em que eu tomo as decisões para atingir os meus fins e eu não tenho uma interferência. Ou se a gente seguir na analogia do Daniel Defoe, né? Pegar a literatura, o Robinson Crusoe, eu vou ser mais uma Moll Flanders, né? Não sei se vocês conhecem. O Daniel Defoe foi o que escreveu o romance do Robinson Crusoe, que é o cara na ilha, que pegaram como a personificação do agente representativo. Ele tem um outro romance, que é da Moll Flanders, que ela interage com os outros agentes, ou seja, ela rouba, ela mata, ela é presa, ela é exilada, ela começa uma nova vida no novo mundo. Então, o que seria? Ela se prostitui também. O que seria? Né? Nós somos mais um Robinson Crusoe que age sozinho ou nós somos mais uma Moll Flanders? Né? Então, a ideia, basicamente, é que todos os agentes, eles têm fins diferentes, né? Sempre tem um cara que quer beber leite, o outro quer beber vinho, quer beber uísque, quer beber cerveja. Então, tem fins diferentes, tá? Com meios diferentes que se cruzam. Seria basicamente aquele nosso nível 2 da primeira aula. Tá? Quando eu tenho isso, eu começo a me perguntar se o plano dos outros agentes vão interferir no meu plano. Se eu tenho conhecimento do plano dos outros agentes. Então, o agente representativo daquela maneira e o conhecimento perfeito começa a ser questionado. Porque como que eu vou analisar essa questão?
Tá? A teoria da competição perfeita, né, basicamente, o original da teoria neoclássica, claro que tem outros desenvolvimentos, tá? Ele vai dizer que, olha, ok, numa economia mais avançada, a gente vai ter divisão do trabalho, e o nosso conceito de equilíbrio, claro, ele vai depender da compatibilidade, né, dos planos dos agentes. Só que os planos dos agentes, como eles têm conhecimento perfeito, já incorpora os planos dos outros agentes. Então, basicamente, o que eu teria, ao invés daquela rede de interações, eu tenho que o conhecimento perfeito, tá? Ele vai me dar essa determinação. Então, eu não vou precisar ter um monte de flechinha. Tá? Eu consigo definir um padrão. Por causa disso, essa minha competição no mercado, tá? Ela vai gerar um equilíbrio. Tá? Através daquela dinâmica que eu falei para vocês de estrutura de preços. Então, a teoria neoclássica, ela pega esses dados que para nós são subjetivos e transforma numa questão mais objetiva, né? Numa questão mais de entidade objetiva no mercado, através do conceito da hipótese, na verdade, de conhecimento perfeito. Então, a teoria neoclássica falar dessa questão, que eu tenho uma competição e essa competição vai levar ao equilíbrio, eu não tenho nada que ser descoberto ali. Tudo já se sabe. Tá? Então, a questão simplesmente é achar uma estrutura de preços que comporte essa dinâmica, essa competição, para gerar o meu equilíbrio com aquela situação ótima que eu falei do início. Tá? A questão é que a importância da competição aqui é uma competição que obtém um estado de equilíbrio. Então, a competição aqui, se a gente for analisar friamente, né, não vai ter o conceito de rivalidade mesmo. Tá? Perde essa questão de rivalidade. E quem se importa, basicamente, né, se a gente for transferir para a nossa análise do dia a dia, o que essa análise tem a nos dizer? Tá? Isso aqui é a questão. Então, eu sei a minha estrutura de oferta, tá? Eu sei a minha de demanda, então eu só preciso ir jogando de forma a conseguir meu preço de equilíbrio com a minha quantidade de equilíbrio. O que a gente obtém dessa análise, né? O que se obtém através disso? É importante em termos de processos de mercado, em termos de estruturas de mercado, em termos de análise de mercado efetiva? Basicamente, não. Tá? A gente precisa fazer uma análise mais que nos dê mais o que vai ser importante. Então, o problema econômico na escola austríaca, pelo menos para parte dela, não vai ser essa alocação eficiente de recursos. Tá? O problema para a escola austríaca vai ser outro, quer dizer, pelo menos com os que consideram a análise hayekiana, né? O Hayek, num artigo de 78, tá, ele vai defender que o mercado, antes de se dirigir os trabalhos, diz que o mercado deve ser visto como um mecanismo de descoberta de possibilidades não imaginadas anteriormente. Então, o problema de mercado, o problema econômico, tá, não é qual é a alocação eficiente. Tá? O problema é de que maneira os dados subjetivos de cada agente, que não são dados, tá, e nem conhecidos por todos, se aproximam ou não, ao longo do tempo, dos reais fundamentos da economia. Então, o que se busca explicar, através da teoria de mercado, é o surgimento da coordenação entre os agentes e uma economia descentralizada. Então, a ideia aqui é que o conhecimento dos agentes é subjetivo. Tá? Então, eu preciso saber em que condições desse mercado o processo de correção, tá, dos erros vai se dando de forma com que as conjecturas subjetivas dos indivíduos tenham correspondência com a realidade ou não. Tá? Qual que é o processo que vai... que rápido! Tá? Então, se a gente quiser entender o processo de mercado, tá, desenvolvido pelos austríacos, o professor Barbieri sugere que a gente precisa entender o problema de conhecimento do Hayek.
tá? Que ele já apresentou na palestra dele 2 dias atrás, se eu não me engano. Então, a gente considera que o processo de mercado ele acaba por assumir um caráter epistemológico, tá? O conhecimento dos agentes ele vai ser subjetivo e conjectural. E, nesse contexto, a gente tem que se perguntar em que condições ocorre um processo de correção de erros, de modo que tais conjecturas se aproximem ou não da realidade. Então, assumindo a ideia de Hayek, né, a gente vai dizer que a teoria econômica deve estudar como o mercado ocorre, de forma descentralizada. Tá? As adaptações e as mudanças contínuas nas condições particulares, adaptação é essa que supõe teorias de crescimento do conhecimento dos agentes. Então, a competição, ela não vai ser um estado de equilíbrio. Não vai, assim, da competição, a gente não tem, basicamente, um estado de equilíbrio direto. O que a gente vai ter? A gente vai ter, dentro da competição, uma dinâmica, né, de tentativa e erro, de correção dos erros, tá? Ou seja, a gente vai pegar o conhecimento sobre os novos usos, sobre novas tecnologias, sobre as mudanças de preferência, sobre as mudanças de expectativas, que a gente vai chamar essa descoberta, né, de atividade empresarial, que vai descobrir novos meios e fins, que vão gerar nova competição, e isso é o processo de mercado. Então, a análise é nessa dinâmica. A análise é dessa questão. E não simplesmente da gente ter uma competição com questões determinadas e chegar a um equilíbrio. O que importa aqui é o processo que se dá no mercado. Tá? De nada adianta eu saber qual é a estrutura de preços e ponto. Tá? A gente quer ver o processo de descoberta, a ação dos agentes no mercado. Dentro da escola neoclássica, como eu já falei na primeira apresentação e como o professor Zanotti falou ontem, a gente tem uma tensão. Aqui está o Rothbard na frente, o Lachmann e o Kirchner. Tá? Basicamente, a gente tem aquele grupo que considera o problema de conhecimento Hayek e a gente tem o grupo que não considera o problema de conhecimento Hayek. Tá? Dentro do grupo que considera o problema de conhecimento Hayek, a gente pode abrir em 2 questões, né? Que seria o subjetivismo radical, que vai falar que não existe uma tendência ao equilíbrio, e vai falar de um subjetivismo intermediário, digamos assim, que vai falar que existe uma tendência ao equilíbrio, porém nós nunca chegamos lá. Tá, então, a ideia, só que eu não vou ter tempo, era meio que falar para vocês como é que se deu como é que é essa diferença interna e qual seria mais ou menos a solução para isso, que ontem o Zanotti falou do artigo do Garrison, tá, que sugeriu um meio termo, né, uma solução intermediária para essa questão de análise de processos de mercado. Então, basicamente, a gente pode dividir o Lachmann em 2 fases dele. Tá? Uma fase em que ele vai falar que existe um mecanismo de seleção que leva a uma convergência das expectativas. Então, essas expectativas elas vão ser, de alguma forma, compatíveis com as realidades subjacentes. Então, essas expectativas sendo compatíveis, né, se tornando compatíveis, vão gerando uma tendência ao equilíbrio. O Lachmann 2, tá, ele vai ficar mais extremo na questão de expectativas e ele vai dizer que da subjetividade, ele vai dizer que as expectativas elas vão acabar se tornando divergentes e vai se abandonar a crença que as forças equilibradoras no mercado são mais fortes do que as forças desequilibradoras. Até o professor Barbieri vai apresentar um artigo lá sobre isso, né? Sobre esses 2 Lachmanns, que sempre dá muita piadinha aí e confusão, né? O Lachmann 1 e o Lachmann 2. Então, o que muda aqui é a forma de ver o processo de conhecimento dos agentes, como se dá o conhecimento dos agentes. Digamos que no Lachmann 1 ele teria mais fé nessa convergência, e no Lachmann 2 não. Então, o Lachmann 1 ele vai dizer que há um mecanismo de seleção que vai levar à convergência, né? E a teoria do processo de mercado ela tem que ser estudada como
a questão de incompatibilidade dos planos, que podem resultar naquela questão dos maus investimentos, porque ele está analisando aqui a questão de estrutura de capital. Tá? Então, ele vai falar, olha, se as minhas expectativas elas se frustrarem, eu vou ter que reorganizar meu capital. Então, eu reorganizo meu capital e eu sigo o baile. Então, ele analisa essa questão de processo de mercado na ótica da questão da teoria do capital. O Lachman 2, ele vai dizer, olha, a ignorância do futuro torna expectativas voláteis, tá? Então, compradores vão se transformar em vendedores e vice-versa. O equilíbrio nunca vai ser atingido, porque as forças desequilibradoras tendem a prevalecer, tá? O Lachman, ele vai dizer da possibilidade do processo de descoberta ser praticamente inviável, porque ele vai falar, olha, eu vou ter expectativas. As minhas expectativas também são subjetivas. Tá? Eu vou errar, porque está lá na frente. Eu não sei o que está lá na frente. Eu não tenho como imaginar o que está lá na frente. Então, é óbvio que eu não tenho como conhecer esse futuro inexistente. O futuro não existe. Então, como é que eu vou ter uma expectativa compatível com a realidade se esse futuro não existe? Aí ele vai dizer, então, que, por causa disso, a velocidade do ajustamento e a velocidade da difusão do conhecimento, elas vão influenciar a possibilidade de que as forças equilibradoras, tá, elas consigam agir a tempo, tá, que as minhas expectativas sejam compatíveis com a realidade. Então, é mais provável que as forças desequilibradoras exerçam uma influência muito maior do que as equilibradoras. Nossa, eu fui mineira nesse meu sotaque agora. O Kirchner, ele acaba juntando uma ideia de Mises mais de Hayek, que o Barbieri fala que o Kirchner vai falar do empreendedorismo miseniano com uma aprendizagem hayekiana. Tá? Então, ele pega o conceito de ação propositada, tá? O uso de meios para atingir fins, falando do empreendedor como uma categoria praxeológica. E o mercado como um processo de permanente descoberta, tá? Ao qual, ao amortecer as ideias, tende sistematicamente a coordenar os planos formulados pelos agentes econômicos. Então, é aquela questão do processo inicial que eu apresentei para vocês. Voltando à questão, aquela divisão que a gente tem dentro da escola austríaca, eu vou ter um grupo que vai falar, olha, o problema de conhecimento do Hayek, que é o que o Zanotti falou ontem, tá? O problema de conhecimento do Hayek, ele não pode ser aceito. Eles estavam, o Lachman e o Kirchner estavam equivocados, tá? Ao analisar o problema do conhecimento do Hayek como central. Eles vão dizer assim, olha, se a gente for aceitar o problema de conhecimento do Hayek, as nossas conclusões, tá, sobre a possibilidade, a tendência ao equilíbrio no mercado, ela não vai seguir a praxeologia. Tá? Ela vai depender dessas hipóteses, tá, adicionais, né, que o Zanotti falou, mas que para os rothbardianos, digamos assim, ela vai ser rival. Então, ele não vê, como o Zanotti falou, um núcleo, tá, que tem a praxeologia e as hipóteses, digamos, auxiliares. Ele vê como hipóteses rivais ao núcleo. Então, é mais ou menos essa ideia. E aí a gente vai ter dois autores trabalhando sobre isso, que aí vai ser o Salerno, na questão do cálculo econômico, e vai ter o Segel, é Segel, né? Segel. Que vai falar também que, assim, olha, esses autores, eles não precisam utilizar o conceito de conhecimento, né, de aprendizagem hayekiano, porque se a gente seguir pela praxeologia, logicamente a gente vai chegar numa tendência ao equilíbrio, que o mercado tende ao equilíbrio. Tá? Então, se a gente pegar um subjetivismo clássico, digamos assim, e não um subjetivismo inconsciente do Lachman e do Kirchner, né, de aquela coisa de se dar conta, tá? Eu chego lá. O que ele vai falar? Ele vai dizer, olha, a oportunidade de lucro, ou o lucro que ainda não se realizou, não vai influenciar nas minhas decisões, porque ainda não se realizou. Então, eu tendo claro que eu estou simplificando muito, mas essa subjetividade da questão, ele vai falar que é uma subjetividade inconsciente. Então, o lucro não se realizou. Só a partir do momento do lucro se realizar é que eu vou ter decisões que vão fazer com que gere uma tendência
ao equilíbrio. A partir, claro, das trocas voluntárias, de todo o conceito de ação humana propositado. É isso que eu falei. Então, eles dizem que eles estão mais... Eles são o núcleo dentro da escola austríaca mais fiel às análises de Mises, né? E que os outros estão deturpando a análise de Mises ao inserir a questão de aprendizagem hayekiana. Então, se o problema do conhecimento for aceito, então vai ter todo esse problema de não depender só da praxeologia e, na verdade, de botar em xeque a praxeologia. O problema... Tá. Aí, então, o que o Garrison faz no artigo que o professor falou ontem, basicamente, é falar que a escola austríaca deveria se posicionar não numa questão de equilíbrio sempre, que seria a análise do Lucas, né, com expectativas racionais, e nem na análise, nem no equilíbrio nunca do subjetivismo radical do Lachmann. Tá? Ele falou assim, olha, a gente precisa de um subjetivismo intermediário. Então, ele vai falar assim, olha, de um canto, tá, a gente vai ter o Lucas, tá, que ele vai falar, olha, eu não preciso analisar o processo de mercado. Eu tenho que analisar o equilíbrio de mercado. Então, eles basicamente negam o problema do conhecimento. O problema do conhecimento não existe. Tá? Do outro lado, do equilíbrio nunca, né? O equilíbrio nunca vai se realizar, as forças que desequilibram o mercado são mais fortes, eles negam a solução para o problema hayekiano. Então, a gente teria uma posição intermediária, né, que poderia falar assim, do reconhecimento. Eles reconhecem que existem realidades subjetivas, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem que tem como, no processo de mercado, eu ir adequando as minhas preferências, a minha subjetividade em relação às preferências e o desenvolvimento do mercado. Então, eu começo a ter aqui no meio, tá, uma tendência equilibradora. E é essa o Zanotti ontem fez uma crítica a essa questão, ou seja, vai existir uma posição intermediária, tá? Que a gente não está nem lá nem cá, e que seria muito mais produtiva a análise. Então a gente teria aqui, né, a diferença basicamente entre o equilíbrio nunca e a tendência equilibradora, que existe sim um mecanismo de seleção, tá? Que contrapõe as ações subjetivas com as realidades subjetivas. O Mises, eu coloquei isso mais como uma provocação, né, de uma corrente dizer que é como se fosse Mises o verdadeiro, né? Depende de como você olha o Mises o verdadeiro. Tá? Porque, para o Mises, a economia de mercado é um sistema social baseado na divisão do trabalho e na propriedade privada dos meios de produção. Todos agem por conta própria, mas as ações de cada um procuram satisfazer tanto suas próprias necessidades, como também as necessidades de outras pessoas. Então, ao agir, todos servem aos seus concidadãos. Por outro lado, todos são por eles servidos. Cada um é, ao mesmo tempo, um meio e um fim último em si mesmo e um meio para que outras pessoas possam atingir seus próprios fins. Então, para vocês verem, basicamente, uma das visões, pelo menos, do Mises, e vocês verem o que é o Mises o verdadeiro. Leiam Mises, para decidir o que Mises e o que verdadeiro que é. Então, basicamente, é essa a explanação. Então, me perguntem, tem questões. Uma pergunta. Peraí, tô operando. A plaquinha parou de subir, não sei o que aconteceu. É o som. Desculpa, isso é difícil. Último dia, né? O pessoal tá marcha lenta. Professora, muito obrigado pela aula. Eu fiquei com uma dúvida logo no início ali, porque da forma como você colocou ali, me pareceu que você estava dizendo que economia é um jogo de soma de zero.
para se dar bem, B tem que se dar mal. É isso mesmo? Os neoclássicos. Para a visão neoclássica. Porque a visão do austríaco é o contrário, então, né? É isso. Ah, tá. Beleza. Só para ter essa Tipo, certeza. aqui não tem. Aqui, né, esse é o conceito de ótimo de Pareto, né? Você, depois de uma série de trocas no mercado, você vai atingir um nível de preços tal em que a alocação dos recursos, de forma que para melhorar a tua situação, eu tenho que piorar a do outro. Então, esse seria o ótimo. Nesse estágio, nada mais acontece. Eu já sei tudo, eu tenho todo o conhecimento, eu estou numa situação em que todo mundo está bem. Então eu não preciso mexer. Essa é uma visão dos neoclássicos. Isso é uma visão marxista também, né, da economia? Já que sou depende da análise que você for ver, né? Tem que tirar de um. Tem que se dar mal, né? Na verdade, é a ideia de que, por exemplo, de redistribuição de renda, né? Eu tenho um nível X de renda e eu preciso repartir. Se eu preciso repartir essa bola, alguém vai sair perdendo para dar para o outro, né? Tem aquela lei, se fulano é muito rico, então tem uma coisa errada aqui, né? Tem que fazer um monte de pobre para fazer um grande rico. Essa intuição ela é usada para a questão de equilíbrio geral, que depois, na crítica do cálculo econômico-social, eles usam essa questão de equilíbrio geral para explicar como daria certo, né, uma economia planificada. Bom dia, Mário. Obrigado pela apresentação. Quando você apresenta aquela figura na qual você mostra que há 3 posições, uma entre um desequilíbrio, outra que acredita no equilíbrio e outra uma tendência equilibradora, eu fiquei meio na dúvida sobre a posição, não só do Lucas, mas dos outros autores neoclássicos ou mesmo novos clássicos. Porque a impressão que eu tive estudando macroeconomia foi que eles sempre defendem que o mercado nunca está em equilíbrio, mas vive uma tendência ao ponto de equilíbrio esse que está se alterando a todo momento em função de micro ou macro deslocamentos das curvas de oferta e demanda. Queria que você me dissesse se a sua interpretação dessa forma, esses modelos acreditariam não em um ponto de equilíbrio da economia, mas numa tendência equilibradora também. Queria que você comentasse se a sua impressão é parecida ou não. Pelo que eu conheço, você está falando desses modelos de simulação, né? De equilíbrio geral computável. Não, porque basicamente esses modelos, eles constroem uma situação, então eles tentam fechar as caixinhas de forma a chegar ao equilíbrio, pelo menos chegar perto do equilíbrio. Mas os pressupostos do modelo, né? O que embasa o modelo e o que embasa o outro, são diferentes. Eu não enxergo dessa maneira. Claro que tem pessoas hoje fazendo pesquisa que não enxergam, que sabem que esse equilíbrio não existe. Mas você saber que esse equilíbrio não... A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Você saber que esse equilíbrio final não vai chegar, não exclui que a sua teoria esteja construída nessa questão. Então, assim, eu não tenho esse conhecimento que você está falando, desses últimos modelos. Eu, em geral, vejo como eles trabalhando, sim, com situações de equilíbrio. Ou seja, ou pelo menos construindo toda uma base que chegue a essa situação. Ou pelo menos uma situação em que a gente tem algo que não se aprenda mais. Você não tem esse processo de aprendizagem, esse processo de troca ou essa dinâmica, essa rivalidade de mercado. Então, a essência é diferente. Só o microfone, professor. Talvez a gente possa colocar no seguinte sentido. O problema de informação ou de conhecimento é de equilíbrio no sentido que os agentes têm o modelo correto do processo gerador de dados. O que eles diferem entre si é sobre o conjunto de informação. Então, nesse contexto, não é necessário ação empresarial, mas no sentido austríaco, é a questão de os agentes têm modelos ou teorias empresariais diferentes. Não só os dados, a percepção sobre a estrutura da realidade é diferente. Essa seria a identificação de uma situação de desequilíbrio, né? E sei lá, Lucas, expectativas racionais, todo mundo sabe a teoria correta da realidade. Daí, nesse sentido, eu não precisaria das instituições necessárias para que haja um processo de rivalidade entre essas concepções de mundo. Então, ou seja, esse processo já aconteceu. Nesse sentido, é equilíbrio sempre, né?
Mariana, você fala que o pessoal é treteiro, mas você gosta de uma treta também. A minha pergunta para você é, na sua concepção, qual é a teoria que você se filia? Se é mais a Mises Institute, mais a George Mason, certo? Qual é a relação de Lachmann para você em relação às duas? E o que é que você está trabalhando na sua tese em cima disso? Eu sou filhote na treta perto de ti, né? Não, eu tendo a ficar mais no meio termo, sim. Como a maioria dos pesquisadores aqui no Brasil, né? Assim, a gente, até o Birata comentou ontem, né? Nós todos estamos assim, aqui, pelo menos dentro do Instituto Mises, mas no meio termo, né? Todos nós. Só o Hélio, mas o Hélio, a gente deixa ele. Então, basicamente, a gente está nesse meio termo. Tá? Na minha tese, eu estou procurando analisar essa questão de estruturas de mercado, né? A composição de estruturas de mercado, tentando inserir um conceito de complexidade hayekiana. Tá? E aí inserindo alguns conceitos de sistema financeiro também. Mas, basicamente, é esse meio termo. Tá? Eu estou aqui no meio termo. Eu uso algumas coisas do Lachmann, especialmente do Lachmann 1, né? Que ele fala de reagrupamento do capital ser heterogêneo, o capital não é uma geleia, né? Então, eu tenho delays nos ajustamentos, e aí eu estou tentando colocar a questão do que... Por que é difícil hoje em a gente trabalhar com modelagem, digamos assim, sendo austríaco, né? É justamente como é que a gente computa essa questão da aprendizagem e da subjetividade. É possível? Boa pergunta. Quando você está trabalhando, você sempre vai achar que é possível, né? Você vai fazer um esforço máximo para ser possível, mesmo sabendo que você está derrapando. Tá? Mas eu acredito que cada vez mais estão surgindo métodos e tecnologias que nos permitem uma aproximação, um caminho, pelo menos, a toda a teoria da complexidade, por mais que ela seja mais ligada ao mainstream, a gente consegue captar muitas coisas, a teoria da complexidade do pessoal de Santa Fé, né? A gente consegue captar muitas coisas em que a econometria, por exemplo, os padrões econométricos não nos dão, ou os modelos de equilíbrio geral computável, essas questões. Então, eu acho que tem uma tendência, hoje em dia, os austríacos não precisam ficar, na verdade, os austríacos não devem ficar mais tão à margem. A gente tem que ter essa tentativa de conversar com os novos métodos, com a nova dinâmica. Só complementa, só porque a gente está no Summer School, é importante essa sua fala final. Por que isso é tão importante, esse diálogo com as outras escolas? Queria que você só dê a sua opinião, porque eu sei que você é a mais jovem aqui, você está na cota, né? Das mulheres e dos jovens. É claro que não, ela é muito competente. Eu queria ver a sua opinião, por que isso é tão importante. Só a complementação final sua. Esse trecho eu acho que é importante. Até um certo tempo, né, os austríacos ficavam fazendo conversa de louco, tomando chá junto, né? Assim, é brincadeira, mas a gente sempre se isolou, né? No sentido do diálogo. Assim, sempre. Estou dizendo, essa nova geração, né, ficou muito isolada. Se a gente for pegar o Mises, o Hayek, né, eles estão conversando com outras escolas, eles estão conversando com outros autores. Você vai, por exemplo, recentemente eu li o livro de Moeda e Inflação. O Mises está conversando com o pai da Modern Money Theory, tá? Que hoje está influenciando uma análise de Banco Central mundo afora. Então, assim, o Mises conversou com outros autores, o Hayek conversou com outros autores. Em algum momento, eu não sei porquê, a patota se fechou. Tá? E aí a gente tem todo um esforço do pessoal da George Mason. Tá? Eu acredito que aqui na América do Sul, Latina, digamos assim, exista um esforço nesse sentido. Na Europa eu não sei dizer. Na Europa eu não sei dizer mesmo. Mas a gente tem que ter esse esforço de conversar. Mas eu vejo hoje... O professor Barbieri sempre defende isso, né, da gente não se isolar e você ser bom nas outras áreas, né? Você não pode ser, eu sou austríaco, então eu não vou estudar mais nada. Eu sou austríaco, então eu não preciso aprender econometria. Eu sou austríaco, eu não... É que nem no direito, né? Não, eu defendo isso, então eu não vou estudar contratos, eu não vou estudar a função social que chega a dar um arrepio de alguma coisa. Né? Eu não vou estudar. Não, você tem que estudar. Por você não ser o mainstream do negócio, você tem que saber o mainstream e o seu. Mas eu vejo uma tendência hoje, assim, pelo menos dos novos pesquisadores, em tentar conversar com as outras escolas. Por exemplo, o Oliva, né? Ao trabalhar com a questão de complexidade dele, o Gabriel Oliva, ele tenta analisar, por exemplo, a questão... Bom, como o Hayek está conversando com esse pessoal da cibernética em questão de complexidade. Isso é uma questão importante, a gente fazer o diálogo, fazer a ponte com outras escolas, né?
Eu, por exemplo, tentei fazer uns artigos tentando, em economia brasileira, conversar com os pós-keynesianos, que é a massa, né, em questão de economia brasileira hoje. Então, a gente tem que... É necessário, porque senão a gente não vai ser ouvido. A gente está fazendo aqui o forro para você sair e incomodar. Eu falo que eu sou o vírus da Matrix. E eu sou mesmo. A gente tem que pegar por dentro. A gente tem que sair de dentro. O que os austríacos podem aproveitar das teorias mainstream... Bom dia, senhor, também. Bom dia. O que os austríacos podem aproveitar das escolas mainstream, principalmente, e o que poderia ser feito de pesquisa entre um meio termo para se conversar com os austríacos e os mainstream? O que nós poderíamos fazer para aproveitar isso? É um erro que a gente tende a achar que, por exemplo, todos os neoclássicos são idiotas, né? Não são. Existe toda uma teoria, uma construção, que existe uma lógica. Dá para se aproveitar muita coisa, dá para conversar. Até porque nós não estamos tão longe assim. Né? Eu acho que existem várias convergências em determinados pontos de pesquisa. Tá? E aí ficar falando de cada ponto de pesquisa, bom, vai depender da peculiaridade do tema. Mas a gente não tem que também, não, vamos riscar esse povo, né? Vamos sair. Não, você tem convergências em várias temáticas. Tem como fazer essa questão. Por exemplo, você está analisando dinâmica de um sistema, né? A princípio, é uma análise neoclássica de equilíbrio porque ele é fechado. Bom, você pode tentar fazer aquilo ali e inserir uma questão, deixar o sistema um pouco aberto, né? Tem como você se aproveitar e conversar com essas outras áreas. A questão é que a gente tem que estudar essa outra área para saber se tem convergência ou não. E aí que reside o problema. Mas se você não estudar a real teoria neoclássica, ou como por exemplo, o que eu apresentei para vocês hoje é a basezinha, mas a teoria neoclássica está voando. Sabe? Ela é muito dinâmica, ela tem um poder de absorção de críticas que é incrível. Então, os caras hoje que estão na fronteira não estão falando daquele sujeitinho perfeitinho que fica lá. Não é mais isso. Tem uma dinâmica da ciência lá também, né? Nós não somos os únicos que vamos mudando. Eles também mudam.